Oi, pessoal. Nós vamos conversar sobre o metabolismo dos lipídios. Eu queria mostrar para vocês quem são os representantes dos lipídios. São as gorduras, as ceras, os óleos e os compostos relacionados a esses componentes, que vão ter características. E quais são essas características? Os ácidos graxos, eles vão ser, os lipídios de forma geral, eles vão ser hidrofóbicos. Isso quer dizer que vão ter uma baixa solubilidade em água. E eles vão ser solúveis em quê? Em solventes orgânicos, como o éter e o cloroformo. E eles vão ser armazenados na forma de gotículas lipídicas que vão ser revestidas por proteínas, que são as perilipinas, que vão ser muito importantes lá na frente. E eles vão ser encontrados na forma de micelas, que é essa estrutura da imagem aqui. Em relação às funções dos lipídios, elas vão ter inúmeras funções. Entre elas, as estruturas da membrana celular vão servir como uma reserva de energia, vão atuar na síntese de vitaminas e de hormônios, como cofatores enzimáticos, pigmentos fotossensíveis, vão agir também como mensageiros intracelulares no transporte de elétrons, vão também agir como agentes emulsificantes na proteção corpórea, como isolantes térmicos e também chaperones. Em relação à classificação, eles podem ser ácidos graxos, triglicerol, que é o triglicerídeo, fosfolipídio, esfigmolipídios, esteroides, eicosanoides e ceras. Os ácidos graxos são os lipídios mais simples encontrados no nosso corpo. Eles vão ser oxidados para que tenha geração de energia para as células quando eu tenho uma maior demanda energética ou quando eu estou em jejum. A única célula que não se utiliza de lipídios, de ácidos graxos em si, para obter energia, são os neurônios, que utilizam a glicose. Os ácidos graxos, eles vão ser precursores de síntese de lipídios de células mais complexas que vão estar em todo o nosso organismo. E apenas 2 ácidos graxos vão ser essenciais. E quem são esses 2? É o ácido linoleico e o ácido linolênico. Ácido linoleico e ácido linolênico. São os 2 únicos ácidos graxos que vão ser essenciais. E qual é a definição em si? Como é que eles são compostos? Os ácidos graxos, eles vão ser compostos de uma cadeia de hidrocarboneto não ramificada, mais uma carboxila terminal. Essa carboxila terminal vai ser a parte polar dos ácidos graxos e a cadeia de hidrocarboneto, a cadeia carbônica, vai ser a parte apolar. Em relação à sua composição, vai depender do número de carbonos que vai gerar o comprimento desse ácido graxo. Geralmente, nós vamos ter ali entre 16 a 20 carbonos, mas podem chegar até 36 carbonos no comprimento da sua cadeia. Nós vamos ter os ácidos graxos de cadeia curta e de cadeia média. O de cadeia curta, ele vai ter entre 2 a 4 carbonos e o de cadeia média entre 6 e 12 carbonos. Esses ácidos graxos curtos e de cadeias curtas e cadeias médias, eles vão atuar como intermediários metabólicos do nosso corpo. E ele vai ser encontrado na nossa dieta na forma de óleo de coco e de óleo de palmito. Eles vão ser absorvidos diretamente do intestino delgado e eles vão ser transportados para o fígado pela veia porta hepática. E eles também podem se difundir livremente no nosso sangue para os tecidos sem o processo de esterificação. E o que é o processo de esterificação? É só colocar um grupo éster junto com o ácido graxo. Então, os ácidos graxos de cadeia curta e média, eles podem se difundir livremente sem precisar dessa
essa esterificação, sem precisar desse agrupamento éster. E essa esterificação, ela é feita através da carnitina, que vai estar ali presente na matriz mitocondrial, que vai ajudar na passagem pela membrana para que ocorra a oxidação do ácido graxo, para se tornar em energia. Essa utilização da carnitina é mais comum nos ácidos graxos de cadeia longa. E quem são os ácidos graxos de cadeia longa? São os ácidos graxos que vão ter mais que 14 carbonos na sua composição. Lembre, nós podemos chegar até 35, mas o normal é até 20. Esses ácidos graxos de cadeia longa, eles vão ser encontrados no trigliceróides e nos lipídios estruturais. Os triglicerol nada mais é do que glicerol com 3 ácidos graxos, tá? E para que esses ácidos graxos de cadeia longa sejam utilizados, eu vou precisar de um lançador de carnitina, que nada mais é a carnitina pegar esse ácido graxo para colocar para dentro da mitocôndria para ele ser oxidado e formar energia. Se eu tenho uma baixa quantidade de carnitina, eu vou ter uma baixa energia para apoiar a síntese de glicose. Então, eu vou ter uma hipoglicemia não cética. Além de cadeia longa, cadeia curta e cadeia média, nós podemos também encontrar os ácidos graxos nas formas insaturadas e nas formas saturadas. Nas formas saturadas, quer dizer que eles não têm ligação dupla, apenas ligações simples entre seus carbonos. E eles vão ser ingeridos a partir de gema de ovo e de gorduras lácteas. Já os ácidos graxos insaturados, eles podem ser monossaturados, quando só tem uma ligação dupla entre os carbonos, que vai ser obtido a partir do óleo de oliva, de amendoim, de nozes, de abacate. E também podemos encontrar poliinsaturados, que quer dizer que eu tenho mais de uma ligação dupla entre os carbonos, que vai ser encontrado nas sementes de vegetais. Os ácidos graxos insaturados, eles vão ter um ou mais ligações duplas e vão estar na configuração cis normalmente. Os ácidos graxos trans, eles vão estar ali na produção da margarina e de óleos hidrogenados e vão ser um fator de risco para a aterosclerose. Agora vamos conversar um pouco sobre os triacilgliceróis, que são os triglicerídeos. Ele vai ser uma reserva de energia altamente concentrada e vai ser formado pela esterificação, onde eu tenho 3 ácidos graxos mais o glicerol. O excesso de ácidos graxos na nossa dieta e também a partir da síntese de carboidratos e de proteínas abundantes na dieta, eles vão ser convertidos em triglicerídeos e armazenados nas células adiposas. E isso vai ocorrer por várias vias que vão ter intermediários que vão se comunicar entre si. Então, eu vou ter uma comunicação entre as vias do carboidrato, das vias das proteínas e das vias da glicose. Em relação aos fosfolipídios, eles vão ser derivados do ácido fosfatídico, que é um diacilglicerol, mais a adição de um fosfato. E vai ser o principal componente das membranas celulares e vão ser nomeados de acordo com a funcionalidade do fosfato esterificado. Ele vai permitir a fluidez da membrana e vai também ajudar e vai agir inversamente proporcional ao ponto de fusão dos fosfolipídios da membrana.
coisa importante que eu devo fixar para vocês são as fosfolipases, que são as enzimas que vão clivar, vão quebrar as ligações específicas entre os fosfolipídios. Aí eu vou ter a fosfolipase A1 e a fosfolipase A2, que vão remover os grupos acetilgraxos do primeiro e do segundo carbono durante o processo de remodelação e degradação desses fosfolipídios. Já a fosfolipase C, ela vai liberar diacilglicerol e difosfato inositol, que é um potente sinalizador intracelular. E já a fosfolipase D, ele vai gerar ácido fosfatídico, que vai agir lá em cima novamente para a formação de fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles também vão agir como agente tensoativos pulmonares. E o que é que eles vão fazer? Eles vão diminuir a tensão entre a superfície alveolar das pequenas áreas para que elas não entrem em colapso. E uma informação importante é que o surfactante pulmonar, ele vai ser rico em fosfatil de colina. Já os esfigmolipídios, eles vão ser derivados da ceramina, que ela vai ser formada a partir de uma esterificação de um ácido graxo com o grupo amina. Vai ser localizado na substância branca do sistema nervoso central e vai ter uma grande variabilidade. Já os esteroides, eles são lipídios que contêm um sistema de anéis fundidos característicos, mais um grupo hidroxila ou um sero do terceiro carbono. E aí a gente vai encontrar o colesterol, que ele vai ser o principal e mais abundante, e ele vai ser o componente muito importante nas membranas celulares, que vai modular a fluidez da membrana. E ele vai ser o precursor da síntese de hormônios esteroidais, da vitamina D e dos ácidos biliares. Os esteroides, eles vão ter classes, e essas classes vão diferenciar do número total de carbonos e outras alterações. Por exemplo, o colesterol eu tenho 27 carbonos, os ácidos biliares eu tenho 24 carbonos, que vão ser derivados do colesterol. Já a progesterona e os esteroides adrenocorticais vão ter 21 carbonos, os androgênios 19 carbonos e os estrogênios vão ter 18 carbonos e vão ser derivados da aromatização de androgênios. Além dos esteroides, nós temos os eicosanoides, que funcionam como moléculas de sinalização de curto alcance e curto prazo. Nós vamos ter duas vias que vão gerar 3 grupos de eicosanoides a partir do ácido araquidônico, que vai ser formado a partir da degradação dos fosfolipídios lá da membrana. E quem são os representantes dos eicosanoides? As prostaglandinas, o tramboxano A2 e os leucotrienos. Agora nós vamos conversar um pouco sobre a absorção dos lipídios. Eu vou ter a ingestão de gorduras na dieta. Essas gorduras entram no estômago e vão para o intestino delgado. Quando chegam no intestino delgado, elas vão ser emulsificadas pelos sais biliares, que vão formar as micelas, que vão ser mistas em trioacilgliceróis, que vão ser mistas de triglicerídeos. As lipases intestinais de origem pancreáticas, elas vão degradar os triacilgliceróis, formando ácidos graxos. Esses ácidos graxos, formando ácido graxo e glicerol, porque lembra que o triacilglicerol são 3 ácidos graxos e um glicerol. Esses ácidos graxos vão ser absorvidos na mucosa intestinal e vão ser reconvertidos em triacilglicerol. Esses triacilglicerol que foram reconvertidos vão se unir ao colesterol e a polipoproteínas e formar
o quilomicron, que é essa estrutura aqui, que ela está aumentada aqui. Então, nós vemos aqui o colesterol, triacilglicerol, fosfolipídios aqui na membrana e as apolipoproteínas. Esse quilomicron, ele vai migrar para o sistema linfático e do sistema linfático ele vai para a corrente sanguínea para que ele vá para os tecidos. E qual tecido especificamente que ele vai? Ele vai para o fígado. A apolipoproteína, quando ela é ativada, ela também vai ativar a lipase, que vai liberar o ácido graxo e glicerol, realizando essa quebra. Esses ácidos graxos, eles vão entrar nos adipócitos ou nos miócitos, caso não forem direcionados para o fígado. E esses ácidos graxos, eles vão ser oxidados e vão formar energia, ou eles vão ser reesterificados para que voltem à forma de triacilglicerol para serem armazenados. Essas lipoproteínas que vão estar envolvidas, quem são elas? É o LDL, que eu tenho uma baixa densidade, isso quer dizer que eu tenho uma alta quantidade de lipídio e baixa quantidade de proteína, e eles vão entregar os lipídios, em especial o colesterol, aos tecidos. Eu vou ter o VLDL, que é uma lipoproteína de, abre aspas, muita baixa densidade. Então, quer dizer que eu tenho uma maior quantidade de lipídio, pouquíssima quantidade de proteínas. E vão entregar os triacilglicerols nos tecidos. E temos também o HDL, que é de alta densidade. Isso quer dizer que eu tenho uma maior quantidade de proteínas do que lipídios na sua formação. E ele vai recolher os lipídios do tecido. E nós vamos conversar um pouco melhor sobre isso aqui agora no transporte de lipídios. Primeiro, eu tenho o meu quilomicron aqui, que ele vai ter proteínas, que são as apolipoproteínas, na sua estrutura, que vão ter como função ativar quem? Ativar a lipase, que é a enzima dependente de aquaproteína, que só é ativada quando entra em contato com essa fração de proteína. Quando ativada, essas lipases, elas vão hidrolisar os triglicerídeos para que ocorra uma absorção nos miócitos, nos adipócitos e nas glândulas mamárias. O resto que sobra desses quilomicrons, ele vai ser adicionado aqui com o colesterol e vai para o fígado, onde vai ser encorpado, onde vai se unir ao VLDL para que seja transportada. Lembra, o VLDL entrega os triglicerídeos e os lipídios aos tecidos. O VLDL, ele vai sair do fígado e vai para o lumen dos vasos. Quando ele chega no vaso, nos vasos dos tecidos, ele vai liberar o triglicerídeos, vai liberar o triglicerídeo para o tecido. E aí eu vou ter uma renomeação, uma ressignificação. Esse VLDL, a partir do momento que ele entrega os triglicerídeos, ele vai se transformar em LDL e vai carregar apenas colesterol. E esse colesterol também vai ser levado para os tecidos que precisam, como as glândulas suprarrenais e gonadais, para o tecido adiposo para ser armazenado e também para os músculos. Depois que vão ser armazenados nas fórmulas de gotículas, que vão ser envoltas pelas proteínas, que é a peripepsina. Perilipsina. Lembra que eu falei dela lá no início, que ela ia ser importante? Então, ela vai ser importante agora. A perilipsina, ela vai fazer como se fosse uma proteção dessa gordura de lipídio, para que esse triglicerol não saia e se dissemine. Então, eu tenho
na membrana do meu adipócito um receptor acoplado a uma proteína G de adrenalina ou de glucagon. Esse receptor acoplado à proteína G, quando eu tenho a ativação pelo glucagon e pela adrenalina, ele desacopla essa proteína G, que vai percorrer a membrana e vai ativar a adenilciclase. Essa adenilciclase converte ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai ativar a pKa, que ela vai ser uma enzima que vai fosforilar a perilipina e também vai ativar a lipase sensível a hormônio. E que hormônio é esse? Glucagon ou adrenalina, dependendo de qual estiver estimulando ali. Essa perilipina fosforilada, ela vai se tornar mais acessível, vai se tornar a membrana ali mais acessível, gerando que tenha uma facilidade maior desse ácido graxo sair. Além da perilipsina fosforilada tornar isso mais acessível, ela vai a CGI ativa a lipase de triglicerídeo, que é ATGL. Essa ATGL, que é a lipase de triglicerídeos, ela vai tornar o triglicerol em diacilglicerol mais um ácido graxo. Vocês estão vendo aqui que nós temos 3 perninhas. Quando a ATGL, que é a lipase de triglicerídeos, é ativada, ela vai tirar uma perninha dessa. Então, o triglicerol vai se tornar em diglicerol, liberando um ácido graxo. Esse diglicerol vai ser transformado em monoacetilglicerol. E como é que isso ocorre? A MGL, ela vai fazer com que ocorra a saída do ácido graxo. Mas como esse monoacilglicerol ele é formado? A lipase sensitiva de hormônio aqui, que foi ativada pela pKa, ela pega o diacilglicerol e quebra ele, formando o monoacilglicerol e um ácido graxo. Aí, nesse momento, a MGL pega esse monoacilglicerato e leva para o citosol, liberando assim 3 ácidos graxos e um glicerol. Esse ácido graxo, ele vai para a corrente sanguínea e vai se ligar a uma albumina sérica para que ele seja carreado pela corrente sanguínea. Quando eu estou lá no tecido, eu tenho um transportador de ácido graxo. Esse transportador de ácido graxo vai ser responsável por pegar esse ácido graxo que vai estar ligado à albumina sérica para que ocorra a beta-oxidação para gerar o ATP. E essa oxidação dos ácidos graxos é na mitocôndria. Lembra disso. E o que é que acontece com o glicerol? Aqui ele não está representado, mas nesse momento foi liberado 3 ácidos graxos mais o glicerol. O que é que acontece com ele? O glicerol ele vai ser responsável por 5% da energia dos triglicerídeos. Esse glicerol ele vai sofrer uma fosforilação, gerando o glicerol, gerando o L-glicerol 3-fosfato. Esse L-glicerol 3-fosfato, ele vai agir na síntese de fosfolipídio e de novos triglicerídeos. Mas quando isso não ocorre, ele é oxidado, gerando a dihidroxiacetona fosfato, que vai ser um intermediário da via glicolítica. E quando isso também não ocorre, esse dihidroxiacetona fosfato, ele vai ser convertido em dilgliceroaldeído 3-fosfato, que vai para a via glicolítica para poder gerar energia. E aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre o ciclo da carnitina.
Lembra que eu falei que a carnitina, lá no início, ela ia ser importante no transporte dos ácidos graxos de cadeia longa para dentro da mitocôndria para que ocorra a oxidação e a formação de energia? Pronto, a gente vai falar sobre ela aqui agora. Para que o ácido graxo ele consiga ser oxidado, ele tem que entrar na mitocôndria. E para que ele consiga entrar na mitocôndria, ele tem que estar na forma de acetil-CoA graxo. E como é que isso vai acontecer? Eu vou utilizar um ATP para que ocorra uma hidrólise do componente fosfato e oxigênio para adição de uma adenosina. E isso vai liberar esse ATP. Quando isso ocorre, eu vou para um segundo momento, que é quando eu vou retirar essa adenosina e adicionar uma coenzima A para que eu consiga formar o acetil-CoA graxo sintase. Para me formar o acetil-CoA graxo para que ele consiga entrar na mitocôndria. Acetil-CoA graxo sintase é a enzima que vai fazer isso. E como é que ocorre essa retirada da adenosina? Eu tenho um ataque nucleotídico a esse carbono aqui, onde ele vai liberar um pirosfosfato e a adenosina para que ocorra a adição da coenzima A para formar o acil-CoA graxo. Esse acil-CoA graxo, ele precisa sofrer outro processo para que consiga entrar na mitocôndria. E o que acontece? Quando esse acil-CoA graxo está no citosol, na membrana da mitocôndria, eu vou ter carreadores de carnitina. E eu vou ter a enzima carnitina acetiltransferase. E o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar esse acetil-CoA graxo, retirar a coenzima A e adicionar uma molécula de carnitina. Então, quando eu tenho uma molécula de carnitina ligada ao ácido graxo, vai permitir a entrada no espaço intramembrana. Só que lembra, para que ocorra a oxidação, tem que estar na forma de acetil-CoA graxo. Mas se eu tirei essa coenzima A e adicionei uma carnitina, como é que eu vou conseguir ter novamente o acetil-CoA graxo? Na membrana mitocondrial interna, eu tenho a enzima carnitina acetiltransferase 2, que vai fazer o processo reverso da carnitina acetiltransferase 1. Ela vai tirar a carnitina e vai adicionar novamente uma coenzima A, formando assim o acetil-CoA graxo novamente. E agora nós partimos para a beta-oxidação. A beta-oxidação ela vai ser dividida em 4 processos. O primeiro processo é entre o carbono alfa e o carbono beta, onde ocorre uma desidrogenação do acetil-CoA graxo na formação de uma ligação dupla. Essa desidrogenização é a oxidação. E toda oxidação, alguém tem que receber o elétron daquela oxidação. E quem é que recebe esse elétron? O FAD, que vai se transformar em FADH2. Depois que ocorreu essa oxidação, eu vou ter uma hidratação dessa ligação dupla que foi formada. E isso ocorre pela enzima enolil-CoA hidroxilase, o próprio nome já diz qual é a sua função. Vai ali adicionar uma molécula de água, formando o composto para o terceiro processo. O terceiro processo é novamente uma oxidação.
então ocorre uma desidrogenação da beta-hidroxil-CoA, que foi a molécula formada pela hidratação, liberando um NAD, ou pegando um NAD e transformando em um NADH mais hidrogênio. Lembra, toda oxidação, alguém tem que receber esse elétron. Na primeira oxidação foi o FAD, que se transformou em FADH2, e aqui na terceira etapa, que seria a segunda oxidação, foi o NAD, que foi transformada em NADH mais um hidrogênio. A quarta etapa é a clivagem. Vai ser a separação do fragmento desses dois carbonos, formando acetil-CoA. Qual é a enzima que faz isso? Essa é importante. A enzima tiolase. Quando tem um componente que tem 14 carbonos, a cada beta-oxidação vai ser formado o acetil-CoA graxo. E o miristolil-CoA, ele vai voltar novamente para esse ciclo para ser oxidado, hidratado, oxidado novamente e clivado para formar acetil-CoA. Então, esse processo ocorre com todos os carbonos. Então, se eu tenho um ácido graxo com 14 carbonos, eu vou ter, no total, 7 acetil-CoA. Se eu tenho 16 carbonos, eu vou ter, no total, 8 acetil-CoA. Sempre vai ser a metade. E esse total de acetil-CoA, ele vai entrar no ciclo de Krebs para gerar ATP. E o que acontece com os corpos cetônicos? O acetil-CoA, ele pode formar os corpos cetônicos lá no fígado, lá no hepatócito. Para a formação, eu preciso de 2 acetil-CoA, que vai gerar, primeiramente, acetoacetato, que depois a acetoacetato vai formar acetona, que não tem função, e vai formar a D-beta-hidroxibutirato, que ela vai ser exportada como fonte de energia para o coração, para o músculo, para o rim e para o cérebro. Agora vamos falar sobre a síntese dos ácidos graxos. Para que ocorra a síntese de ácido graxo, eu preciso do monolil-CoA. E como é que eu consigo esse monolil-CoA se até agora em nenhum momento eu ouvi falar desse monolil-CoA? O monolil-CoA, ele vai ser feito a partir de uma carboxilação irreversível do acetil-CoA. Isso vai ser feito pela enzima acetil-CoA carboxilase e ela vai ter 3 regiões aqui representadas: a biotina carboxilase, a proteína carreadora de biotina e a transcarboxilase. A biotina carboxilase, ela tem a função de carboxilar a biotina. Essa biotina carboxilada, ela vai se transportar pela proteína carreadora até a parte transboxilase. E lá, essa molécula de acetil-CoA vai formar o monolil-CoA. E para que tudo isso ocorra, eu vou ter a utilização de um ATP. Vamos lá. Qual é a enzima que eu preciso? Acetil-CoA carboxilase. Ela tem 3 partes. A biotina carboxilase, que vai pegar a biotina e vai fazer a carboxilação dessa biotina. A proteína carreadora de biotina vai levar o acetil-CoA para a região de transcarboxilase. Aqui é o acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai formar o monolil-CoA. Então, no fim de tudo, o que aconteceu? Uma carboxilação irreversível do acetil-CoA. E assim, eu consegui o monolil-CoA.
E agora a síntese propriamente dita de ácidos graxos. Eles vão ser os ácidos graxos eles vão ser eita, meu Deus! Vão ser catabolizados por um complexo proteico. E que complexo proteico é esse? Ácido graxo sintase. Esse complexo proteico aqui, ele vai dar a sustentação do monolil-CoA. Então, na primeira parte, ocorre uma condensação do monolil-CoA com acetil-CoA eliminando o CO2. Na segunda fase, que é a fase de redução, eu vou ter a redução do grupo beta-cetônico a um álcool. Então, eu tive a redução do grupo beta-cetônico em um álcool, aqui representado na imagem. Depois que ocorreu essa redução, vai ocorrer a desidratação. Essa desidratação vai formar uma cadeia dupla para que depois ocorra novamente outra redução dessa cadeia dupla, formando o ácido graxo. E agora nós vamos falar sobre a aterosclerose. Só um segundinho, vou só molhar aqui a garganta. A aterosclerose, ela pode ser classificada como uma doença do aparelho circulatório e ela vai ter como característica o acúmulo de lipídios entre a túnica íntima e a túnica média das artérias de grande e médio calibre, que vai acabar desencadeando um processo inflamatório local na parede desses vasos, que pode levar a futuras obstruções totais ou parciais do fluxo sanguíneo das artérias que foram acometidas. Na maioria das vezes, essa disfunção endotelial ela é acompanhada também de uma disfunção na estrutura do LDL, que devido aí a mecanismos fisiológicos do próprio organismo, ele vai passar a ser oxidado de forma extracelular pela ação da homocisteína e por macrófagos. No entanto, essa oxidação ela vai promover a liberação de citocinas inflamatórias, que cada vez vão aumentando a mobilização de monócitos que vão adentrar nessa região da túnica íntima, onde vão se diferenciar em macrófagos. Esses macrófagos, eles passam a fagocitar as moléculas de LDL oxidadas e se tornam macrófagos cheios de gorduras, macrófagos xantomatosos. Esses macrófagos cheios de gorduras vão ter todas as suas características normais alteradas e vão se transformar em células espumosas. E como consequência de tudo isso, eu vou ter um processo de retroalimentação positiva que vai favorecer uma contínua progressão, porque a todo momento eu vou ter mais macrófagos espumosos que vão ativar a liberação de mais citocinas inflamatórias, que com o passar do tempo vão também ativar linfócitos T e linfócitos B. Nas células musculares lisas, eu posso ter esse depósito de gordura. A princípio, eu vou formar uma linha de gordura que está aqui, que é estria gordurosa, com aumento de adipócitos, essa retroalimentação positiva, eu vou formar uma placa fibroadiposa. E nessa imagem aqui, eu quero que vocês tenham na lembrança que com achados macroscópicos, nós vamos ter as placas de gorduras com a presença desses traços amarelados. Além disso, eu também vou ter regiões que, com o passar do tempo, vão aumentando e tornando o lumen do vaso
cada vez melhor, ou cada vez menor. Com esse processo inflamatório todo acontecendo aí, eu vou ter a liberação de angiogênios. Esses angiogênios, eles vão promover a proliferação de vasos sanguíneos no interior dessa placa. E pode gerar um aneurisma, que pode ter a sua ruptura, ou com o aumento dessa placa, cada vez com esse processo acontecendo cada vez mais, não tendo cuidado, eu posso ter uma oclusão por trombos ou realmente uma estenose crítica, onde eu não consigo nem passar mais sangue direito. E agora, falar um pouco sobre o tratamento das dislipidemias. O que é dislipidemia? É quando eu tenho alterações laboratoriais dos lipídios, onde eu tenho um LDL maior que 160, um triglicerídeo maior que 150 e um HDL menor que 40 em homens e menor que 50 em mulheres. O tratamento inicial vai ser um tratamento não farmacológico, onde eu vou conversar com esse paciente que, se ele é fumante, pare de fumar, comece a praticar exercícios físicos para estimular a perda de peso, ajustar também essa alimentação, diminuindo a ingestão de ácidos graxos saturados e aumentando a ingestão de fibras solúveis, que aqui vocês vão ver que os fibratos eles vão atuar na diminuição dos triglicerídeos, tá? Então, a princípio, nós vamos fazer o velho mudanças no estilo de vida. Se eu fiz isso, ou os meus níveis laboratoriais estão muito altos, se o paciente tem comorbidade, aí nós entramos com tratamento farmacológico. E o tratamento farmacológico vai ter como objetivo diminuir o LDL. Quais são os principais representantes do tratamento das dislipidemias? As estatinas são as principais, onde vocês vão encontrar muito por aí. Podemos também encontrar as resinas, mas em menor quantidade. Ezetimibe também podem ser encontrados, e inibidores da PCSK9. São medicações que vão ser menos encontradas. A principal vai ser a estatina, ainda disponibilizada pelo SUS, onde o paciente vai fazer o uso para que ocorra a diminuição do LDL. E para que eu tenha uma diminuição do triglicerídeo, eu posso lançar mão de fibratos, ou, se eu quero aumentar o meu HDL, o ácido nicótico pode fazer isso, porque ele vai inibir a lipólise. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou por aqui, Isaac também está por aqui, e é só entrar em contato com a gente. Obrigada.